interpretação, diremos a presença do rei: Tu, ó rei, és rei de reis, a quem Yahushua do céu tem dado o reino, o poder, a glória e a força. Daniel reconhece a grandeza de Nabucodonosor. Ele reconhece o que foi dado a ele. Ele fala: ó, Yahushua do céu te deu. Ó, tu rei, tu é reis de reis, a quem Yahushua do céu deu o reino, o poder, a força e a glória. Mas vem mais: aonde quer que habite os filhos do homem, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro da estátua. Ele está revelando o sono. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro se esmuça e quebra tudo. Como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará em pedaços. E quando ao que viesses dos pés e dos dedos em parte de ferro e barro, de oleiro e parte de ferro, isso será reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa, firmeza de ferro, porquanto visto o ferro misturado no barro. E como os dedos dos pés eram de parte de ferro e parte de barro, assim por parte reino será forte e parte do reino será frágil. Quanto ao que vistes o ferro, ainda está vindo ainda, me espere. Quando ao que vistes o ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se apegarão ao outro, assim como o ferro não se mistura ao barro. Mas nos dias desses reis, o Yahushua do céu levantará um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que vistes que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro. Ó grande Yahushua fez saber ao rei: há de ser depois disso, certo é o sonho e fiel é a interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu à sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecesse uma ablamação, perfumes suaves, tudo aquilo, queria que ele fosse mimado. Ofereceu para ele grandes coisas, porque ele tinha oferecido isso antes. Mas respondeu Daniel: certamente vós, respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Yahushua é Yahushua dos Yahushuas, né? É o Yahushua dos deuses, o Yahushua dos reis, revelador de mistérios, pois pudesse revelar esse segredo. Então o rei engrandeceu Daniel e deu muitas dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também fez príncipe dos prefeitos sobre todos os sábios da Babilônia. Aí não acabou não, ele orou lá junto com os amigos dele, ele falou assim: e pediu Daniel ao rei, constituíram ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sedraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel estava na porta do rei. Daniel ficou mais perto do rei. Daniel era como se fosse, ele era o governador, mas Sedraque, Mesaque e Abidnego começou também a virar príncipes. Eles já tinham um cargo melhorzinho. Então, aquele momento ali que ele se revelou para eles: ó, tem um sonho para ser revelado, vamos buscar o Yahushua dos céus, né? A palavra fala que a gente deve se aproximar dessas pessoas que nos aproximam de Yahushua. Aleluias. A palavra do Criador fala que a gente tem que andar com as pessoas que nos cada vez mais a caminhar junto com Ele, a buscar a Tua presença, buscar a Tua face, orar sem cessar, sem parar, com fé, né? Sem desfalecer. Aleluias. Verdade. Nabucodonosor reconheceu ou não reconheceu a grandeza do rei de Yahushua de Daniel? Conheceu. Só que eu te falo que você, aqui ele teve 3 sonhos na Bíblia. Se eu ler, nós vamos dar tempo. Aqui teve 3 sonhos que Daniel revelou. E o interessante é que depois desses 3 sonhos ele fala. Olha o que o rei Nabucodonosor faz depois. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era 60. Ele faz uma estátua imensa de ouro. Depois dele reconhecer a grandeza do Eterno, porque Nabucodonosor, ele era idolatra, era pátria idolatra, era uma nação de idolatra, que era idolatra. Ele fez uma estátua imensa.
A palavra fala que Nabucodonosor ele tinha 100 prefeitos, príncipes, pessoas que ficavam à frente do cargo, governadores. Depois que ele fez, a palavra do Criador fala que a cabeça da estátua era toda de ouro. Quanta riqueza, dinheiro gastado ali, poder. Só que ele criou um decreto que as pessoas tinham que se reverenciar diante da estátua. Foi onde aconteceu aquilo que aconteceu, que Sedraque, Mesaque e Abednego não se reverenciou àquela estátua. Nabucodonosor sabia, reconhecia o poder e a glória do Eterno, o grande Altíssimo que revela o mistério. Aleluia. Aquele que traz os mistérios, aquele que revela para o teu servo as coisas, aquele que faz o que está escondido vir sobremaneira à nossa face, ao nosso entendimento. Mas ele não tinha intimidade com o Altíssimo, tanto que ele faz essa estátua e depois ele continua, no fim, no último sonho, ele reconhece, ele faz um decreto, depois disso tudo que acontece essa estátua, que Medraque, Mesaque e Abednego é julgado na fornalha, ele reconhece na segunda vez, ele fala, aquele que não servir, aquele que não temer, aquele que não tremer diante de Yahushua, de Sedraque, Mesaque e Abednego, ele será despedaçado. Olha para você ver, porque ninguém falou para Nabucodonosor, ele viu com os próprios olhos. A palavra fala que quando eles foram julgar Sedraque e Mesaque no fogo, ele chamou 2 dos seus melhores soldados, os 2 foram consumidos pelo fogo. Mas como que Nabucodonosor conseguiu chegar na porta da fornalha e ser consumido pelo fogo? Foi quando ele falou, Sedraque, Mesaque e Abednego, 20, diz que nem um fio de cabelo, a palavra fala, tão fiel,